Hoje promete porque o tema é quente. Nós vamos discutir dons espirituais hoje, especialmente um dom espiritual. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo reservou pelo menos 3 capítulos da primeira epístola aos Coríntios para tratar desse assunto. E ainda diz, logo de cara, que não deseja que nós sejamos ignorantes em relação à questão dos dons espirituais. Bem, apesar de tudo que ele escreveu, há sim uma grande ignorância, ou no mínimo uma grande discordância entre os cristãos em relação aos dons espirituais. Um deles é a questão do dom de línguas, que nós não vamos abordar de maneira muito profunda hoje não. Nós queremos nos focalizar no dom de profecia. Isso porque, até para criticar o exagero dos coríntios, né, no dom de línguas, Paulo escreve um capítulo exaltando a importância e a relevância muito maior do dom de profecia em relação ao dom de línguas e em relação aos outros dons, até porque ele termina dizendo que o ideal seria que os crentes buscassem o dom de profecia, sobretudo o dom de profecia, né? Ele começa o capítulo 14, melhor dizendo, exortando os crentes a buscarem o dom de profecia. O que é esse dom? Do que é que Paulo estava falando quando instrui os cristãos a irem atrás dos dons e especialmente o dom de profecia? Como é que ele funcionava ou como é que ele funciona, né, na igreja local? Há todo um capítulo, como eu disse, destinado à explicação disso, mas nem por isso há discordância na prática, né? Por exemplo, a sua igreja local tem pessoas que exercem o dom de profecia durante os cultos, ou durante as reuniões de oração, ou de estudo bíblico, ou da escola dominical, ou enfim, esse dom é exercido de algum modo? Como? Né? É isso que nós queremos discutir aqui. Paulo estava falando do quê e como isso acontece hoje na minha e na sua igreja. Está no ar o Vejam Só. Olá, começamos agora mais uma edição do programa Vejam Só, que você já sabe, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Tem presente para você, mas só tem um. Então a gente vai sortear entre aqueles que votarem na enquete. O endereço eletrônico para você fazer isso é o vejamsó.com.br. Hoje, conosco aqui, nós temos 2 estreantes no programa Vejam Só. Os 2 pastores vêm pela primeira vez ao debate. O primeiro deles é o pastor Edivaldo Pereira de Souza, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Ele que é professor de teologia na FAETESP e na FAESP. Pastor Edivaldo, paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, tudo bom? Pastor, tudo bem, graças a Deus. Para mim é uma satisfação, uma honra poder estar aqui. Onde fica a igreja que o senhor ministra? Rua Rio Negro, 765, Cidade Soberana, Guarulhos. Município de Guarulhos. Município de Guarulhos, Muito obrigado pela presença do irmão. Obrigado. Do outro lado, Agradeço. nós estamos também estreando no programa Vejam Só o reverendo Sérgio Paulo de Lima, ou Sérgio Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Santo Amaro, ele que também é professor de teologia no seminário José Manuel da Conceição, da Igreja Presbiteriana. Paz e graça, reverendo Sérgio, tudo bem? Tudo bem, Heber, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Obrigado. A igreja que o irmão ministra fica no centro do bairro de Santo Amaro, Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, 289, bem próximo à estação Adolfo Pinheiro, do metrô. Muito obrigado pela presença do senhor. Então temos 2 pastores, um da Assembleia de Deus, outro da Igreja Presbiteriana. Isso obviamente foi proposital, né? As 2 igrejas são históricas, mas uma historicamente alinhada com a contemporaneidade dos dons carismáticos, inclusive com a evidência do dom de línguas para o batismo com o Espírito Santo, tido como segunda bênção, etc. E outra, o ministro de uma igreja histórica onde esses dons não são incentivados ou não são vistos de forma pública, que é a Igreja Presbiteriana.
Brasil. Então, são lados bem opostos para que a gente possa ouvir as duas ponderações e tirar as nossas conclusões. Isso foi proposital. Eu agradeço aos dois irmãos que aqui estão, que além de pastores de igreja local, isso é fundamental, porque lidam diretamente com o povo, não são teólogos de gabinete, né? Mas são teólogos, porque dão aula nos seminários, e isso também é fundamental. O irmão Sérgio dá aula no FAETESP, que significa? Faculdade Teológica do Espírito Santo. E o reverendo Sérgio dá aula no Seminário José Manuel da Conceição, que é o seminário que forma os pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Exatamente. O reverendo Ageu é o diretor lá ainda? Sim. Nosso parceiro aqui do Veja Só. Aliás, estou com saudade dele, faz um tempão que ele não vem. Um ósculo santo aí para o reverendo Ageu. Eu tenho outro ósculo santo também para um casal, quer dizer, eu só conheci a esposa. Eu vou mandar daqui a pouquinho, tá bom? A gente vai assistir agora a matéria que apresenta o tema e voltaremos em seguida com o debate no Vejam Só. Hoje vamos falar de um dom muito incentivado pelo apóstolo Paulo. É o dom de profecia, que segundo ele, exorta, consola e abençoa não só a vida da pessoa, mas a vida da igreja também. E por isso é um dom que deve ser buscado intensamente pelo cristão, porque promove não um crescimento pessoal, mas um crescimento da comunidade. Vamos precisar entender um pouco sobre esse assunto. Por isso, pegue aí a sua Bíblia, fique com ela na mão, aproveite e já abra aí na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, que nós vamos ler alguns versículos. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Mas profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Paulo deixa muito claro a importância do dom da profecia. Mas o que é exatamente esse dom? Será que é a mesma coisa do ofício exercido pelos profetas no Antigo Testamento? Existem profetas hoje que recebem uma nova e inspirada revelação por parte de Deus? Talvez a resposta para essas perguntas não estão claras no texto escrito pelo apóstolo Paulo. Porém, podemos observar alguns balizamentos para se poder exercer esse tão importante dom de profecia. Quem sabe, ao analisarmos essas questões, possamos responder às nossas perguntas. Vamos observar as orientações que Paulo deixa nesse capítulo. São 3 verdades básicas sobre o tema. Primeiro, ele fala que a profecia é importante, pois edifica a igreja. Ele demonstra que a profecia é superior ao dom de línguas, porque esse dom edifica apenas a pessoa que fala, enquanto a profecia edifica toda a comunidade. Em segundo lugar, Paulo diz que precisa existir entendimento. O dom da profecia não pode existir mistério. Ao final do culto, a pessoa precisa dizer que saiu com a mente clareada, que saiu entendendo aquilo que foi dito. Senão, existe algum problema nesse dom de profecia. Observe o que o apóstolo fala no versículo 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Paulo então finaliza falando sobre a importância da ordem no culto, dizendo que tudo deveria ser feito com decência e ordem. Acontece, pois alguns cristãos de Corinto estavam questionando a autoridade das Escrituras, o que, segundo Paulo, era uma marca dos falsos profetas. Lemos e analisamos alguns versículos. Vimos aquilo que a Bíblia fala sobre o dom de profecias. Nós iniciamos a nossa conversa com apenas uma pergunta, mas agora existem muitas outras, como, por exemplo, como funciona esse dom? Seria ele uma nova revelação de Deus? Seria ele igual ao do Antigo Testamento? Ou o dom de profecia dito por Paulo é a simples explanação da palavra de Deus? Pregar o Evangelho seria o dom de profecia nos nossos dias? Realmente as dúvidas são muitas. E é por isso, Weber, que agora eu vou passar a bola para você e para os nossos convidados aí no estúdio. Com certeza nós iremos obter a resposta para essa pergunta. Ou pelo menos iremos tentar. A galera que nos acompanha com certeza vai ficar ligada
Bem, Heber, um ótimo programa e até a próxima. Muito obrigado, Zeca. Tá aí a palavra de Deus aberta em Coríntios, você está vendo lá, né? Ela é a base da nossa reflexão, do nosso debate. Ela sempre está em primeiro plano aqui, como a gente mostra nessas imagens muito criativamente geradas pela nossa equipe. Muito bom. Nós estamos aqui com o pastor Edivaldo Pereira de Souza. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, lá do Ministério Belém, e é professor de teologia. Então, pastor Edivaldo, na sua primeira fala, como é que o senhor responde à pergunta tema? O que é e como funciona o dom de profecia tão incentivado por Paulo, lá em 1 Coríntios 14? Muito bem. Esse dom, ele é pautado na Bíblia e nós seguimos isso. O que eu geralmente defendo nas minhas prédicas, enfim, é a questão do controle, do equilíbrio, não é? E às vezes os pentecostais, de fato, né, sério, usando aqui um verbete seu, um pentecostal sério, ele espera Deus usar e não usa Deus, entendeu? Então, Deus está interessado em usar o ser humano. Aliás, o texto está dizendo, logo no primeiro versículo, diz: seguir a caridade, ou seja, o amor, e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O dom de profetizar na igreja, ele é extremamente importante. O que não pode acontecer é o fator exacerbado das coisas. É que 10, 15 ou uma pessoa fala para 15, 20 pessoas e aquela lamúria, aquele negócio todo. Então isso aí traz realmente um choque, porque uma pessoa que vai num determinado segmento, no caso na igreja pentecostal, enfim, e chega lá a ver essa barbúdia toda, acaba trazendo uma dúvida: é de Deus, não é de Deus, aquele negócio, lembrando e sabendo que tudo que tem na igreja, no quesito profecia, é para 3 fatores: explicar, consolar e exortar. Edificar, consolar e exortar. Se eu partir desse pressuposto que eu, como homem de Deus, que quero ser usado por Deus, trabalhar dentro da pauta bíblica, dentro do que Paulo está dizendo aqui, eu vou primeiro amar, para depois receber de Deus o dom que Ele quer dar, que é o dom de profetizar. Também não é todo mundo na igreja que tem o dom de profetizar. Aliás, e não é profeta, não existe essa nomenclatura, sou profeta, não existe mais isso, só foi até João Batista, e conforme a Bíblia, ela traz essa razão, que esse dom é um dom que Deus dá. Se Deus quiser usar uma criança, Ele vai usar uma criança. Se Deus quiser usar um adulto, Ele de fato vai usar um adulto. Assim é visto o dom de profecia para quem realmente na congregação, na igreja, nos grandes eventos, nos grandes templos que se falam, não é? Se houver esse tipo de desequilíbrio, realmente aí tem que ser, como disse Paulo, não é? Tem que ser banido, porque isso é a desordem do culto. E a profecia e tudo que Deus coloca para a igreja não é para causar conflito, é simplesmente para causar exortação, edificação e consolação. O que o senhor chama de desequilíbrio? Desequilíbrio é a falta de conhecimento, no meu ponto de vista. Não, por exemplo, um exemplo prático. Então, um culto onde não haja o equilíbrio no dom de profecia é quando muitas pessoas estão profetizando ao mesmo tempo? Positivo. Na verdade, cada um fala para... Existe aquela questão de promoção, que acho que naquele evento ali, se ele for... É assim que eu observo, entendeu? Sou do meio, me converti e tenho certeza que Deus usa, sim, não tenho dúvida, que quando Ele acha graça em usar a mim, Ele usa, mas também não peço para ninguém ir para a igreja, porque Ele vai me usar naquele dia. Tem dia que você tem e tem dia que você não tem. Isso é muito, isso é volátil. Deus pode usar uma criança, como já aconteceu. Também pode usar o pastor, está pregando, você está ministrando uma palavra e no final Deus mostra para você, isso acontece sempre, irmão fulano de tal, fica de pé, alguma coisa assim, você dirige uma palavra profética, aquela pessoa recebe a bênção, isso acontece, de fato, isso aí não tenho dúvida. E é direcionado a alguém específico? Específico. O senhor já recebeu? Já. Já recebeu a profecia e já cumpriu na íntegra, entendeu? Na íntegra. Então, por isso, como eu sou herdeiro dessas bênçãos, nós todos, aliás, não é?
creio porque realmente acontece comigo e eu vejo acontecer também com pessoas. E de vez em quando Deus acha graça e me tomar, Ele usa aí, sabe, curas e coisas assim. Está acontecendo isso, o camarada trava, olha assim, está acontecendo, Deus, sabe, a gente vê, parece que é uma visão que Deus nos dá e a coisa acontece. Amém. Então, por isso que eu não posso descredibilizar o que Paulo disse aqui. Agora que tenha ordem. Né? Muito obrigado. Esse foi o pastor Edivaldo Souza, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, que também é professor de teologia. O senhor dá aula de Novo Testamento lá? Dou. Ultimamente eu estou dando aula na FAESP de amanhã, inclusive, convido o pessoal, os alunos da FAESP, dou um abraço a todos aqui, de ética cristã. Então eu não tenho minha matéria específica é seitas e heresias na FAESP. No CETADB, por exemplo, é um núcleo de teologia lá da Faculdade Teológica das Assembleias de Deus de Curitiba, eu estou dando aula de hermenêutica. Amém. Bom, ouvido o lado pentecostal, agora vamos para o lado não pentecostal, né? Da igreja também histórica, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Temos aqui o reverendo Sérgio Lima, ele é ministro há quantos anos já, reverendo? Desde 2002. E dá aulas no seminário José Manuel da Conceição, que forma os pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Sérgio, como é que o senhor responde à pergunta tema? Então, Heber, eu pensei em, inicialmente, falar da palavra em si, profecia, né? Porque a palavra profecia, ela está na Bíblia de ponta a ponta, ela sempre está, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E a palavra profecia, a partir do original, ela tem um sentido que eu acho que nos ajuda a compreender hoje como que pode ser aplicada essa profecia na igreja. E ela, lá no final, na origem, no final, ela remonta a um conceito de luz. Profecia, ela tem uma ideia de feme, que em lá no começo ela termina em fós, que seria luz. Então, se me perguntasse o que é profecia, talvez eu diria num conceito, é o ato de trazer luz, não de criar uma luz, mas trazer um tipo de luz, um tipo de ensino claro, tão claro, de circunstâncias, de entendimento de como Deus está trabalhando, de relacionamento com Deus e com o ser humano, mas é tão forte, que o conceito todo termina com ensino, com exortação, com consolo. Porque a profecia, parece-me que ela é uma ação que Deus quer falar, ilumina de tal maneira que quando alguém compreende isso usando a inteligência, que parece-me que é o ponto aqui de Paulo está querendo desenvolver o entendimento nos Coríntios, que eles buscassem dons inteligíveis, e dessa forma eu diria que profecia seria isso, seria o ato de trazer com luz, dar luz, realmente ensinos claros, que colocaria Deus em perspectiva na vida das pessoas. Eu diria que profecia seria isso. E como é que ela funciona? Não. Eu gostaria de voltar um pouquinho ao Antigo Testamento, Heber, para contextualizar a profecia. Inicialmente, é conhecido de todos nós que Deus se relacionava com o ser humano de maneira teofânica. Vinha diretamente e falava. Falava com Adão, falou com Moisés. Mas em Deuteronômio é dito que, a partir de Deuteronômio 34, é dito que não haveria mais isso, pelo menos de maneira ordinária, essa teofania. Embora Deus veio e falou com pessoas, mas não de maneira ordinária, revelacional. Inicia-se o período da profecia do Antigo Testamento. A profecia, ela não é como a teofania, não é direta a relação, a profecia, ela precisava ser julgada, por exemplo. Ela poderia ser julgada pelos critérios veracidade, verdade, cumprimento, né? E a profecia vai até o final do
de Malaquias, o último livro das Escrituras. E começa uma terceira parte muito significativa, que eu chamo de clímax, porque começa com teofania, na revelação progressiva de Deus, aumenta para a profecia, permanece alguma coisa da teofania, mas aumenta na profecia, e depois no clímax, como o autor dos Hebreus diz, Jesus veio e antes era aos pais, aos profetas, agora é com Jesus. Então, a partir desse clímax que é Jesus, nós temos o conceito apostólico. Os profetas do Antigo Testamento, que ajudaram a escrever a Bíblia, ou pelo menos fizeram parte da construção da Bíblia, casos como Moisés no tempo teofânico, que também construíram a primeira parte da Bíblia, ou seja, com Moisés a primeira parte da Bíblia, com os profetas a segunda parte da Bíblia, e com os apóstolos a terceira parte da Bíblia. Eu gostaria de contextualizar profecias dentro dessa ideia. Ela contribuiu para a formação da Bíblia. Quando a Bíblia foi concluída, quando tudo que Deus queria revelar foi revelado, os ofícios cessaram. Então parece não existir mais profeta por causa disso. Contudo, a profecia agora, ela precisa, ela é uma expressão da Escritura. A Escritura agora sintetiza a profecia. Isso vai terminar na Reforma no Sola Escritura. Então, eu gostaria de contextualizar isso. A profecia, ela não pode estar desconectada disso. Ela precisa estar na formação da Bíblia e depois no exercício da Bíblia. Isso leva a um problema para a nossa atualidade, porque ela realmente excluiria o ofício e não haveria mais o profeta. A profecia seria realmente a boa, iluminada, clara e perfeita interpretação das Escrituras e imediatamente exposição clara, perfeita, tanto iluminada quanto ela foi originariamente construída. Muito obrigado, tá bom. Então nós temos duas posições aqui, a do pastor Edivaldo, que na descrição que fez, a gente vai agora explorar tudo isso, né? Ver profecia como um recado direto de Deus, inclusive para indivíduos, muito específico. E na exposição do reverendo Sérgio, uma explicação e aplicação da Bíblia, né? Das Sagradas Escrituras, algo que se aproxima do ensino ou da exortação. É isso? De consolo. Então tá, a partir do próximo bloco nós vamos quebrar o pau aqui, né? Mas antes você vai se posicionar, ó. Vamos lá, no site do programa, você tem lá, vejamsó.com.br é o site do programa, e a pergunta é: você crê na contemporaneidade dos dons espirituais? Em outras palavras, os dons espirituais que estão lá na Bíblia estão vigorando hoje, todos eles? Primeira resposta, sim. Inclusive o dom de profecia. Eu creio que eles continuam vigindo, né? Segunda resposta, não. Eles serviram apenas para o tempo da igreja primitiva. Claro que a gente está falando dos dons carismáticos, né? Línguas, profecia e por aí vai, tá? Vamos lá. E tem mais uma resposta, né? Nenhuma das anteriores. Porque pode ser que alguém queira responder o sim, mas não em relação ao dom de profecia, ou alguém queira responder o não, mas não porque é só da igreja primitiva. Então, se não concordou com as duas anteriores, vota no NDA. O importante é votar para você concorrer ao brinde da Agrade. A gente vai sortear hoje, olha aí, né? Para você lembrar que está na hora de se preparar para servir a Deus. A Agrade é uma escola com mais de 600 lugares diferentes no Brasil inteiro para você estudar a Bíblia e outras matérias que vão te ajudar a fazer a obra de Deus. Tem curso até de música de instrumentos para orquestra, por exemplo. Tem gente aprendendo violino e outras coisas. Tem curso de teologia, de pós-graduação, tem curso da Bíblia. Esse está em todas as filiais, todas as mais de 600 é o curso bíblico. Então pega o telefone, anota aí, amanhã tem aula, amanhã é sábado, mas tem aula na grade, você pode ligar lá durante o horário comercial. 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819 é o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, para você pegar o endereço mais próximo da sua casa do
da grade, tá bom? Antes de sair para o intervalo, deixa eu mandar um ósculo santo, né? Hoje eu conheci a Joana, esposa do Roberto. Roberto eu ainda não conheci, mas a Joana eu conheci. Dois cristãos muito sérios, muito legais, gente de Deus, gente muito bacana, né? Eu quero mandar um ósculo santo para eles e que o programa seja útil para vocês, assim como eu quero que seja útil para mim, que eu quero tirar todas as minhas dúvidas sobre essa questão aí das línguas e do dom de profecia. A gente volta já. Olha só que tomada legal, esse aí, vejam só, né? Muito bom. Estamos de volta e agradecer o carinho da sua audiência e também agradecer a quem está postando as fotografias. No fim do semestre tem um sorteio grande, bom, né? Para quem está participando do quadro que nós vamos ver agora. Vejam só, quem assiste ao Vejam Só, né? A primeira fotografia vem lá de Monte Aprazível, em São Paulo, né? Monte Aprazível é uma cidade do interior paulista. Tá aí, ó, o Diego, a Raquel, a Camila, a Celina e o Valdinei. Todos eles de Monte Aprazível assistindo juntos ao programa Vejam Só. Olha que legal. Ô, pessoalzinho bacana. Deus abençoe vocês. De Campina Grande, lá na Paraíba, temos o Henrique Dimas. Oi, Henrique. A essa hora, alegre assim? Que bom, né? No programa de ontem, com o Dr. Russell Shedd. É isso mesmo, ele postou a foto hoje e já está aí, né? Valeu, Henrique. Aprendeu bastante com o Dr. Shedd? Sabe que eu me arrependi? Tinha outras perguntas para fazer para ele. Tem que trazer o Dr. Shedd de novo aqui, porque surgiram algumas dúvidas novas, né? A terceira fotografia vem lá de Viana, no Santo, é o Jean Patrick. Ô Jean, obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe vocês aí no Espírito Santo. Da capital de Pernambuco, lá de Recife, Noélia Albuquerque. O Recife é uma das poucas capitais do Nordeste que eu conheço, aliás, eu conheço duas, né? O Recife e Fortaleza, né? Duas cidades lindas. Tá aí, ó, Noélia, Deus abençoe você, obrigado, viu, pela sua audiência. Do Distrito Federal, né, em Brasília, a pastora Selmara Lima. Ô, pastora, Deus abençoe a senhora. Eu sei que a senhora está aí com o seu povo orando, intercedendo pelas autoridades do nosso país nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. A senhora está no olho do furacão aí, né? Vamos interceder pela pastora Selmara, pela igreja dela e por todas as nossas autoridades, né? E de Açu, aqui em São Paulo, né? O Pariquera-Açu. O nome do lugar é Pariquera-Açu. Está aí o pastor Batista, né? Lá de Pariquera-Açu, que fica no Vale do Ribeira, aqui no interior de São Paulo. Pastor Batista, seja bem-vindo ao Vejam Só. Deus abençoe, irmão, né? Pode postar os temas que o senhor gosta de falar, que a gente traz o senhor aqui para debater também, não tem problema nenhum. O pastor Cleverson foi assim que chegou aqui. O pastor Cleverson lá de Arthur Nogueira, né? Muito bem. Feitas as devidas apresentações, agora vamos voltar para o nosso tema. Estamos discutindo como funcionava e o que era o dom de profecia que Paulo incentivou lá em 1 Coríntios 14, né? Primeira pergunta, pastor Edivaldo. O dom de profecia é a mesma coisa que a gente ouve em algumas igrejas pentecostais ser chamado de revelação? Não. Como não? Elas têm... já posso responder? Lógico. Elas têm as finalidades muito parecidas, certo? Só que a profecia, geralmente, ela tem um bojo mais impactante. Porque ela é direta ao tema. Se Deus falou, é o assunto específico, ele não fica... Sabe? A revelação vem por sonho, vem na oração, alguma coisa assim.
uma ordem para falar com o irmão, um negócio assim. Então Deus revelou aquele negócio, você mostra assim, você chama o irmão do lado, meu irmão, acontece isso, isso. Eu tive de Deus uma revelação acerca de Deus, me falou a seu respeito, não é? E eu preciso falar isso para você. Aí o irmão, claro, cuidadosamente, cada um tem de receber as informações, enfim, e quem vai passar então. Só que, por exemplo, precisa ser de Deus, né, a revelação. Já a profecia, ela é específica, está acontecendo isso e isso, e Deus não se agrada, ou coisas do tipo, né? Ou vai acontecer isso, pode ser bênçãos materiais, bênçãos espirituais, enfim, não é? É bem focado para esse assunto. Deixa eu fazer uma pergunta bem prática. Eu frequentei algumas igrejas avivadas, tal, onde havia manifestação dos dons. Nessas igrejas, sempre havia pessoas, né, ou homens ou mulheres, que oravam por indivíduos que Deus mostrava, e durante a oração, eu recebi algumas dessas orações, né, a pessoa começava a falar em línguas e trazia uma tradução dessas línguas entremeadas. Então, falava uma frase em língua, depois falava a frase em português. Como se Deus estivesse falando: meu filho, tenho visto sua luta. E depois, quando terminavam as línguas traduzidas, né, voltava a oração da pessoa. Então, isso aqui é uma profecia? Pode ser. Porque isso está mais, na verdade, isso está mais ligado à interpretação. Se tem alguém falando em línguas e tem alguém interpretando, então isso está mais ligado a esse fator aí, entendeu? Porque, na verdade, a profecia direta, específica do capítulo 14, onde fomos inquiridos, ela está dentro, ela é direta, ela é focada direta. Então, o que ocorre? Precisa falar em língua estranha para Deus usar em profecia? Eu creio que não. Línguas estranhas é um fator, xanolalia ou golosolalia, não é? E no caso aí que o senhor contou essa experiência, acontece sempre, isso é chamado sempre interpretação, dom de interpretação de língua, né? Entendeu? Porque quem fala em línguas fala só aos anjos, está escrito, né? Paulo falou isso, né? Mas quem fala e traduz, alguém traduz lá, tem um intérprete. Entendeu? Então não se trata de exposição das Escrituras. Não. E depois eu quero, claro, vou ter a oportunidade de corroborar um pouco com o pensamento do reverendo. Então fala agora, porque depois ele vai ter que... A questão do reverendo que trouxe, contextualizando aí, eu dividi esse fator em duas situações, né? Por exemplo, que toda escritura é uma profecia, isso é inegável. Ninguém pode tirar isso, porque isso é inegável. E tem profecias que foi direta para pessoas, tem profecia que foi para nações, enfim, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse ela é toda profética, isso é fato, acreditando nisso e não tenho dúvida, certo? E essa profecia de Paulo, pode ver que ele trabalha de forma específica e já vai pegando logo a situação desde do capítulo 1. Então, trabalhando bem essa questão, que o que é profecia, eu entendo que ela é uma revelação do conhecimento de Deus que é passada aí para a raça humana, para a humanidade. Isso é através da palavra de Deus, registrado em Jeremias, quero usar Jeremias capítulo 36, versículos 1 e 2, certo? Então, Deus fala, é a forma oral de Deus trabalhar isso aí, entendeu? Então, aí eu dividi isso aí em duas situações, aliás, que foi a profecia no sentido genérico, né? Que está dentro toda a Bíblia, isso vem em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, né? Que vai dizer, o texto diz que Deus falou por muitas maneiras e tal. Então, corroborando um pouco e trazendo essa situação, diz aqui, o pastor pegou, ele contextualizou todo o bojo bíblico, e isso é fato inegável. O crente que negar isso, eu acredito que ele não está lendo a Bíblia, ele só vive eu chamo isso de revelamento, né? Quando as pessoas trabalham com esse tipo de coisa, né? Não é revelação, é revelamento. Revelamento, entendeu? Porque as pessoas trabalham com, sabe, parece que vai na igreja, quero ver Deus falar comigo, meu irmão, abre a Bíblia em casa, Deus vai falar contigo. Lá tem versículo para doente, versículo para quem está desanimado, tem Peraí, pastor.
Mas o senhor não está negando que Deus fala... Não. Por exemplo, vamos supor, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho que fazer uma viagem, mas eu estou com o coração pesado, se eu devo ou não. Eu oro a Deus se eu devo fazer a viagem ou não. Aí eu vou lá no seu culto, Deus pode mover o irmão e falar, ó, o Heber Cocarelli, Deus está dizendo para você não ir. Você nem está sabendo de nada. É assim? É. Então não adianta a Bíblia de capa a capa que não vai estar escrito lá, não vá. Isso, e dentro dessa pergunta, isso é interessante, porque o que causa problema, dessa confusão toda, é exatamente isso, que as pessoas vivem buscando esse tipo, que uma pessoa fisicamente falem. Parece que a Bíblia não se garante, entendeu? Mas é errado buscar? Não, se eu estou na igreja e Deus quer falar comigo, eu estou ali para Deus falar comigo. De que forma? Tem vezes que, olha, eu queria que Deus usasse um vaso, usando essa nomenclatura do pentecostalismo, do neopentecostal, no caso, né? Que para mim tem sido um prejuízo para a igreja, de fato, de direito. Não quero aqui expor esse tipo de situação. Mas se eu for na sua igreja e Deus falar, ó, avisa o Heber para ele não ir não, que senão ele vai quebrar a cara, você tem que falar. Já houve coisa para mim, falo. Já houve coisa disso. Isso é uma profecia. Isso é uma profecia. Já houve coisa disso, que eu chegando na igreja... para ir em uma igreja que eu congregava, inclusive quero mandar um abraço para os irmãos de Cumbica, né? E aí o que ocorre? Um pastor veio de lá e disse, pastor, eu vejo o senhor sofrendo um acidente, é melhor que o senhor não vá lá, certo? E eu, sabe, me causou pânico, né? Um negócio assim, eu estou indo fazer também a obra de Deus, e então esse tipo de anomalia... Eu acabei indo e não aconteceu nada. Eu fui, voltei, Deus me usou, preguei e tal, tudo bem. Então não foi profecia, então, não, você vê o que ocorre. Então, o que ocorre? Você pode ser que o camarada vá na igreja e ele recebe de Deus. Outros, se deixar Deus usar ele, vai acontecer. Se ele querer usar Deus, nada vai acontecer. Então, esse é o tipo de choque que vem acontecendo no meio do neopentecostalismo e que as igrejas, nossos irmãos aí tradicionais, eles contestam, e eu quero corroborar com ele isso. Então, o que ocorre? Se eu olhar a Bíblia e Deus me dá segurança, eu posso ir. Mas se isso é muito ligado ao meu instinto. Tá, mas pastor, eu estou confuso agora. O pastor Sérgio está certo ou ele está errado? Não, no conceito bíblico de contextualizar, generalizar aí perifericamente o sentido bíblico, ele está certo. Agora, a profecia paulina... Entendeu? É outra situação que pode acontecer. Não é o que ele descreveu, não é o que está lá em 1 Coríntios 14? Não, tem aí alguns então vamos dar a oportunidade para ele se defender. Vai lá, reverendo. Agora é a sua vez de falar até o fim do bloco. Heber, para nós, a profecia, ela é o que a Escritura diz. No nosso caso, nós anulamos a pessoa do profeta como se ele tivesse uma intimidade a mais com Deus para trazer alguma coisa que seja uma revelação mesmo. Então, eu vou usar a seguinte: se o ofício cessou, nós somos cessacionistas em relação ao ofício, mas a pregação continua. Então, nós temos um exemplo no Novo Testamento. Nós temos os apóstolos. No Antigo Testamento, os profetas construíram a palavra, a Bíblia, e deixaram escrito. No Novo Testamento foram os apóstolos. Quando Paulo trabalhou com novas pessoas, como Tito em Creta, como Timóteo, ele não os chamou de apóstolos, porque tem aquele conjunto limitador. Quem andou com Cristo e foi chamado por Cristo, inclusive o próprio Paulo. Mas essas pessoas, Tito em Creta, ele exercia a pregação. Ele exercia a pregação num nível de uma entrega profética, mas é o querigma, é o anúncio, é a proclamação. Tanto é que quando Paulo escreve a Tito, Paulo diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, tu não está acima, a tua intimidade com Deus, a tua imaginação não está acima, Tito. Tu tens que ficar debaixo da sã doutrina, o teu limite é a sã doutrina. Então, nós entendemos que não cabe essa profecia assim, a não ser que seja o que está nas Escrituras. Como profetas interpretaram outros profetas. Nós temos casos assim, de profetas que leram profetas antigos e replicaram nos seus tempos presentes.
mas eles não poderiam negar aquela profecia antiga. Isso me leva ao entendimento que o profeta, aquele que entrega a profecia, ele, a sua capacidade, a sua serviçalidade, ela é segundo a proporção da fé. Mas isso não o tamanho da sua confiança e intimidade com Deus, e sim o conjunto de verdades que ele crê. O conjunto de verdades que ele aprendeu das Escrituras, o corpo de doutrina que ele tem. Por isso, para nós, a profecia atual é o desígnio de Deus das Escrituras. Nós imaginamos que com a Bíblia completa, com os apóstolos substituindo os profetas do Antigo Testamento e completando essa obra, o cânon revelacional fechou. Então, nós entendemos que não cabe uma nova revelação. Por isso, nós entendemos que não caberia esperar, por exemplo, que alguém dissesse não vá a tal local ou vá a tal local. Porque esse conjunto de entendimento a gente desenvolve no caminho da oração, e da leitura das Escrituras. A gente desenvolve na nossa caminhada com Deus e no aprendizado das Escrituras para o exercício da prudência, para o exercício da moderação. E nós achamos realmente muito perigoso, o pastor Edivaldo falou, o risco quando o homem se interpõe entre as Escrituras e a pessoa que ouve as Escrituras, o risco é muito grande e põe em xeque a verdade. Como, por exemplo, a pessoa diz para ele, não vá até tal lugar, a tal local, né? A pessoa pode dizer, eu acho que você não deve ir a tal local, eu acho que é perigoso. Ela pode dizer, mas o ponto fundamental é, eu falo isso com a autoridade de Deus, eu falo isso com a autoridade, assim diz o Senhor, porque se eu digo isso assim diz o Senhor, ele não disse. E ele não disse porque ele não diz mesmo. Porque não é assim, não é o comum, pelo menos. O risco nosso de manter um ofício velado de profeta, embora a gente diga que não haja profetas, mas na verdade há, eles existem, e eles estão fazendo um ofício que cessou com as Escrituras. E ao fazer este ofício, embora eles não queiram ser chamados de profetas, mas eles o fazem numa pretensa autoridade divina. E pessoas seguem. E pessoas são desvirtuadas por isso. Eu não digo que é má intenção, eu não digo mesmo, eu respeito esse aspecto pessoal de cada um. Mas cria um desserviço, na minha opinião, ou cria uma dificuldade para com a autoridade das Escrituras, a suficiência delas, a inerrância delas, aquilo que elas dizem. Então eu prefiro ficar naquela linha de Paulo aqui em 1 Coríntios 14. Ele diz assim, olha, precisa ter ordem. Ao entregar, tem que ter quem interpreta e julga. E a palavra grega lá é muito interessante, diakrinó, é uma palavra que tenha critério em ouvir o que o profeta diz. O que quer dizer que nessa perspectiva aqui, Deus está operando tanto no que falaria as coisas de Deus, quanto no entendimento, como por exemplo os bereanos, quando eles ouviram... Mas aí que está, reverendo. O senhor falou, quem falaria as coisas de Deus. Então, quando Paulo está escrevendo 1 Coríntios 14, ele está pensando no que o senhor está falando, né? Ele está pensando numa exposição do que Deus já revelou. Era isso que os crentes, todos eles, deveriam fazer no culto? Quer dizer, 2 ou 3, né? Mas todos vós podereis profetizar, cada vez 2 ou 3 e tal. Eles falariam do que Deus já revelou, ou do que já estava escrito, ou o que eles falariam? Puxa, é uma pergunta difícil, mas eu vou arriscar. No tempo de Paulo, o cânon não estava fechado ainda. Então, tanto é que em vários textos nós temos pastores e mestres, nós temos apóstolos e profetas. Então, a ideia ampla seria que o apóstolo é aquele que está escrevendo a revelação e os profetas estariam propagando isso dentro das igrejas. Mas eles estão propagando, por exemplo, um profeta não iria contra o ensino de Paulo. Né? Assim como ele não iria contra o ensino de Isaías, como ele não iria contra o ensino de Moisés. Por isso que o profeta do Novo Testamento, desse tempo da igreja de Corinto,
ele tinha muitas limitações. Ele teria veja que a primeira limitação é que tinha pessoas julgando. Qual seria a ideia do critério deles? Isso aqui soma com o que nós vimos até aqui. Isso aqui nos dá uma ideia mais clara do que Deus quer para o futuro, com um detalhe. A profecia preditiva, ela tem lugar nas Escrituras. Mas antes de vir para cá, eu fui procurar textos da profecia preditiva. Eles são poucos. Grande parte das profecias, principalmente as no Antigo Testamento, e um caso de um homem que era sacerdote, inclusive, que é Zacarias, que profetiza, diz a palavra. Grande parte da profecia foi dar glória a Deus pelo que Deus estava fazendo, foi reconsiderar o contexto, foi dizer, Deus está trabalhando, está construindo uma coisa muito grande. E aqui está João. E João anunciará, será profeta do Deus Altíssimo, falará com uma coisa interessante. João nunca profetizou coisas futuras. Então, o aspecto da predição na profecia, eu tenho a impressão que está desproporcional. Hoje, a ideia de profecia é quase toda predição. Só se pensa em predição, via de regra. Mas a profecia é o anúncio da glória de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, da luz de Deus. E essa profecia, ela me parece, ela é mais teocêntrica, mais teológica. Ela remonta a um Deus presente. O conjunto disso é que vai gerar as Escrituras. Por isso, quando as Escrituras são concluídas, as Escrituras são a maior luz que nós temos, as Escrituras são tudo que nós precisamos. As Escrituras lidas são a profecia. Tanto é que é só quase um trocadilho. Mas a gente está falando de profecia aqui, que é um ato de falar, um ato de... O que é que nós chamamos isso aqui? Palavra. Palavra. Ela não é um livro, ela é uma voz. É uma palavra. Então, quando eu me julgo um profeta, em alguma medida, parece que são duas vozes, duas palavras. Por quê? Se tem uma que é plena, que é total, que é suficiente, que é inequívoca, que só precisa da interpretação. Aí vem essa questão que eu acho tão interessante da profecia nos tempos atuais, né? O que é um bom profeta? Um bom profeta, primeiro de tudo, é um bom intérprete da palavra de Deus. Depois, é alguém com muito temor para não falar o que pode ser que Deus não esteja falando. E, por último lugar, ainda que se eu falar hoje, eu ainda acho que preciso imaginar que eu sou um homem, que eu sou uma pessoa, e que eu precisaria deixar que as pessoas julgassem isso de acordo com as Escrituras. Então, eu concluo essa ideia do profeta, de novo, anulando totalmente o ofício, dizendo que a profecia é a pregação, uma boa pregação, uma pregação coerente, uma pregação que remonta à glória de Deus, à graça redentora de Cristo, os eventos, por exemplo, uma profecia muito certa, muito correta para os dias atuais, arrumem suas vidas, Cristo está voltando, porque as Escrituras dizem que Ele está voltando. É uma profecia, é um jeito de pregar, mas eu não aumento uma vírgula e não diminuo uma vírgula do que foi dito. Quanto tempo tenho? Então tá. Então no próximo bloco a gente vai apertar um pouquinho mais aqui os dois, né? Você ouviu os dois com bastante tempo, todo mundo ouviu e tal, o irmão da Assembleia de Deus, o irmão da Igreja Presbiteriana. Então, a gente vai discutir no próximo bloco a figura de Ágabo e das filhas de Filipe, que profetizavam. O irmão falou que o último profeta foi João Batista, foi não. Tem lá no livro de Atos outros profetas aparecendo. Isso é interessante. E tem Apocalipse, escrito por João. Aquilo não foi uma profecia, né? Ou aquilo não é uma profecia? Outra coisa que a gente vai discutir aqui, a figura de que fundou um movimento calcado na profecia, ele e algumas mulheres que alegavam que Deus falava na hora, instantaneamente, por meio deles, exclusivamente por meio deles, né? Trazendo coisas, recados como esses, né? Que o irmão Edivaldo descreveu aqui, e ele foi coibido pela igreja oficial, né? Foi perseguido como herege. O montanismo estava errado, né?
E, em terceiro lugar, eu quero entender o seguinte. O que é que Paulo está falando em 1 Coríntios 14 sobre segredos do coração? Se era para pregar a palavra, por que que ele usa o termo, vai chegar um sujeito aí na igreja que nunca foi crente e tal, e os segredos do coração dele vão ser revelados, né, por meio da profecia. Aí ele vai dizer, puxa, Deus está aqui, né? Então, será que profecia em 1 Coríntios 14 não é, de fato, revelação, exposição das Escrituras? Mas se é revelação, por que ela tem que ser examinada pelos outros? Por que ela tem que ser julgada? Tudo isso no próximo bloco. Então, ó, você não pode sair daí não, porque a gente vai aprofundar muito essa questão. Só que antes de sair, eu queria exortar, né, já que o assunto é profecia, vou exortar você a compartilhar da possibilidade de anunciar o seu produto, o seu serviço aqui nessa emissora. O nosso público, você conhece, é bom, sabe pensar, tem critério, né? Então, por que não? Faz o seguinte, entra lá no facebook.com/RITTV Comercial ou então no Instagram, @RITTV Comercial, e você vai ver como vale a pena anunciar aqui. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje recebendo o pastor Edivaldo de Souza, lá da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, e o reverendo Sérgio Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ambos são teólogos e professores de teologia e estão aqui conversando conosco sobre o dom de profecia. Como é que ele funciona, né? Paulo incentivava tanto esse dom, como é que ele funciona na prática? O que ele exatamente ele é? Pois bem, o reverendo Sérgio diz que o dom de profecia como revelação de coisas novas cessou com o fechamento do cano, mas o pastor Edivaldo diz que não, né, que Deus entrega recados pessoais e particulares até hoje. Pois bem, aí o que a gente fez? No bloco anterior eu já anunciei que a gente ia conversar sobre algumas coisinhas. Por exemplo, não sei exatamente se foi no segundo, no terceiro século, apareceu um sujeito chamado Montano, que se dizia profeta, né, e ele criou um movimento na igreja chamado montanismo. A principal característica do montanismo era justamente o uso de revelações, né? As pessoas, tanto ele quanto as mulheres que o ajudavam, se não me engano eram duas, traziam profecias, traziam revelações diretas de Deus para as pessoas. Então vamos lá, começar o pastor Edivaldo. O montanismo estava errado, pastor Edivaldo? Eu acredito que o montanismo, ele tem coisas dele hoje ainda, que é essa questão de muita ênfase a um fator só, focalizar um assunto só, um negócio só, sabe? Porque, por exemplo, eu quero corroborar aqui com o reverendo, que Deus não precisa de outra revelação. Tem gente pregando aí, hoje tem aula da Bíblia revelada, isso não existe, isso é desconexo, certo? Então, o que ocorre? A Bíblia, ela tem a revelação suficiente e necessária para o homem. Agora, a questão dos dons espirituais, eu vou contestar um pouco dentro disso, porque aí vou corroborar com a pergunta, entendendo que o montanismo hoje seria um pouco disso que temos hoje, dessa bagunça, você liga, não consegue assistir nada, porque você põe o rádio lá, o cara está falando um barulho danado. Qual é o pecador que entende aquilo, ou qual é uma pessoa de sã consciência que vai ficar escutando aquilo? Por quê? Primeiro, se por exemplo, se Deus quer falar com o pastor Heber, o reverendo Heber, maravilha, é uma particular dele com o senhor. Se o senhor está na oração, Deus lhe revela ou lhe fala alguma coisa, é o senhor e Deus, o senhor vai está sendo direcionado por aquilo, não é? Agora, a questão da Bíblia, que o pastor tanto dá ênfase, isso aí, a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal sério, não desqualifica de maneira nenhuma. O cara que fizer isso, ele não tem condição de nem falar para um discipulado, que é o que temos na igreja, discipulação. Agora, o que ocorre? A questão do montanismo, por exemplo, eu vejo que isso aí está dentro desse negócio de muita coisa, não é ênfase só. Tem movimentos hoje assim que dá ênfase demais à situação. Mas o Montano estava errado ou quem perseguiu o Montano é que estava errado? Eu acho que ele tinha uma parte boa, mas ele não estava 100% certo, não. Qual que era o erro dele?
aquela questão de enfatizar só um assunto. Tá. Reverendo, e o senhor? Eu penso que Montano estava errado, porque ele pregava o ascetismo, ele pregava que as pessoas saíssem do mundo. Ele se dizia portador de uma revelação especial do Espírito Santo de Deus, e essa revelação apontava para o fim do mundo. Ele dizia que estaria próximo o fim do mundo, e por isso as pessoas precisariam se desconectar totalmente do... Mas Pedro também falou isso na Bíblia. Mas Jesus, quando orou pelos apóstolos, Jesus disse que eles estariam no mundo. Não, reverendo, vamos lá. O apóstolo Pedro fala assim: vocês não esqueçam que são peregrinos e forasteiros desse mundo, a nossa pátria está no céu, não se liguem com o que está aqui, e quem acha que está demorando é porque Deus está esperando todo mundo se converter, ele já vem. A mensagem é igual. Mas vê só, Heber, a palavra separação, o ascetismo de Montano, era um ascetismo total, por isso que ele levou muita gente com ele mesmo e criou um movimento, inclusive. Mas a separação proposta tanto por Pedro, quanto por Jesus, quanto por Paulo, ela não é a separação total, ela é a separação moral. A gente se separa moralmente da cultura, mas a gente não se separa e não se desconecta do tempo, porque o que acontece? Onde que Montano errou? Achando que naquele momento, por uma iluminação do Espírito Santo de Deus, eles tinham que se separar totalmente, se santificar, porque estava vindo, Jesus estava voltando, né? E isso é a prova que ele estava errado, que isso não aconteceu. É verdade. Vamos lá. Agora, o pastor Edivaldo, o senhor falou que os profetas acabaram em João Batista. Como é que o senhor explica Ágabo, as filhas de Filipe e... João, tudo bem, João não vale, porque ele é apóstolo, mas... E o Ágabo, que não era apóstolo? Então, dentro dessa fala, desse contexto, podemos observar que a questão de até João Batista, que é a questão messiânica, por exemplo, entendeu? Então, tudo que tinha que ser dito dentro desse contexto messiânico, estava sendo dito exatamente, foi dito até João Batista. Agora o que ocorre? O dom, isso que aconteceu com Ágabo, por exemplo, pode acontecer conosco. Deus tem a sua vontade soberana para fazer o bem querer, o que Ele quer, tanto querer como efetuar. Existem Ágabos hoje? Possivelmente. Possivelmente. Por que essa questão? Porque se o homem de Deus se dedica a buscar a vontade de Deus e Deus querer usar ele, isso não pode ser propagado assim de forma que o camarada gere uma doutrina, um ensino dentro disso, mas deixa Deus fazer conforme a vontade dele. Pastor, mas na prática faz fila na casa do profeta e da profetisa. Aí é que está entendendo, é isso que eu reprovo, que a Assembleia de Deus, por exemplo, reprova muito isso, entendeu? Reprova muito esse tipo de ação, porque, por exemplo, eu vejo, isso que a gente contesta o tempo todo, porque não pode acontecer mais isso. Porque não existe mais profeta, conforme o pastor, pegando aqui de uma fala anterior do pastor, do reverendo Sérgio, ele diz que as pessoas se autoproclamam profetas, né? Isto é veementemente repudiado pela Bíblia e pela comunidade assembleana. Como assim? Porque não existe esse profeta. Eu sou aqui, eu sou profeta. Agora, o pregador, o expoente da palavra, ele está sendo um profeta. Mas agora, pastor, agora tem que explicar direito, eu estou confuso. No 1 Coríntios 14, tema que nós estamos discutindo. Paulo fala assim: eu gostaria que todos vós profetizasseis, né? Um depois do outro e tal. Ele fala isso várias vezes no texto. Sim. Então, é para todo mundo profetizar. Por que ninguém pode falar que é profeta? Aí o que ocorre? Todo mundo profetizar, que aí vai entrar de novo no contexto da Bíblia. Todo mundo tem que pregar a Bíblia. Porque, pregar? Porque essa profecia que Paulo fala, por exemplo, ele estava falando para um grupo de pessoas em Coríntios que era complicado. O pessoal era cosmopolita, vinha com seus maus costumes e etc e tal. Então todo mundo sabe que a questão de Coríntios ali foi uma questão específica e ele procurou retaliar bastante aquela igreja, principalmente nesse contexto aí. Agora, também não podemos dizer que só foi para aquele tempo. Hoje Deus continua usando pessoas. Do mesmo jeito.
Deus usando, não as pessoas usando a pessoa, e também Deus não titulou ninguém, quando Ele usa, eu estou usando é para você publicar esse título, você é o camarada. Não, pastor, mas peraí, não adianta fazer essa pergunta para o reverendo, porque eu já sei a resposta, ele vai dizer que isso cessou. Existe o dom de profecia, sim, certo? Sim. Quem tem o dom de profecia é profeta ou profetiza, não é? Sim. Isso aí, a nomenclatura que se chama, por exemplo, fulano profetizou aqui. Só que nós ensinamos para a pessoa não ostentar esse título, porque isso aí Deus pode tomar. O reverendo Heber, pode tomar o reverendo Sérgio, pode tomar o pastor Edivaldo. Se Deus tiver necessidade de falar, ele vai falar ali. Porque se eu tiver dificuldade de entender isso, eu vou ter que me contrapor lá com números. Então não é dom de profecia, Não, esse caso de Paulo aqui específico... É que nem Saul. Saul foi... Ele nem esperava, acho que nem sabia. De repente o Espírito Santo veio sobre ele, ele ficou lá no meio profetizando o dia todo. Foi a única vez. Depois ele foi lá procurar uma feiticeira. É isso que o senhor está falando? Porque veja só, o texto de Paulo, ele é bem claro. Ele não fala essa questão da profecia canônica que o reverendo nos trouxe. Paulo é específico, e na igreja, depois do versículo 29 até o versículo 40, ele vai dar ordem nesse culto. Ele vai colocar ordem no culto. Então, ele fala exatamente no período da liturgia, no período litúrgico do momento ali que você está. Então, isso vai acontecer. Pode acontecer. É a exposição da palavra? Não. No caso aí é o dom. Paulo está falando de dom, não exposição da palavra. Okay. Dom, literalmente. Deus deu ali, agora o que ocorre? Deus nos deu, Deus não deu para a pessoa se ostentar Não, aquilo. Tudo bem, a questão da ostentação está clara. Agora, reverendo Sérgio, o que o pastor Edivaldo está falando aqui, eu já tinha notado também, para o senhor explicar para nós. Depois, se ele não concordar, ele discorda, né? Mas a ideia é a seguinte, lá em 1 Coríntios 14, quando Paulo está falando da necessidade de profecia em vez de língua, porque a língua ninguém entende, só a pessoa que fala, se é que ela entende, às vezes nem ela entende e tal, blá, 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 mas na profecia todo mundo entende. Então há edificação. E aí ele tem um trechinho lá, que para mim é meio confuso, em que ele fala assim, olha, se todo mundo estiver orando em línguas, vai chegar um descrente e vai achar que vocês são tudo doido, né? Porém, se tiver gente profetizando e entrar um incrédulo, ele vai ter os segredos do seu coração revelados. A ideia que eu entendo do texto eu cheguei lá e alguém que nunca me viu vai falar quem eu sou, o que é que eu estou pensando, etc. E aí a pessoa vai falar, puxa, Deus realmente está aqui. Quer dizer, é uma forma muito eficiente de apologeta, de fazer apologia da fé. Né? Deus existe, Ele te conhece e quer que você se converta. Né? Mas se for só a exposição das Escrituras, isso não acontece. A profecia não é a revelação de algo secreto? Esse texto é versículo 24, né? Todos profetizarem e entrar algum incrédulo. Em Corinto, Paulo está insistindo com a igreja de Corinto que ela, além do dom além de muitos dons, ele diz, procurem dons, né? Mas procurem principalmente o de profecia. Eu tenho a impressão, olhando para o texto, que o que Paulo queria mesmo é que aquela igreja convencesse aquela cidade do amor de Deus, da redenção proposta, e a profecia fazia parte disso, porque é o anúncio, é a proclamação, é o queriço de Deus, é o aberto, é a voz apaixonada de Deus, que remonta a Deus. Então, antes do revelar os segredos do coração, manifestar, na verdade, os segredos do coração, Paulo diz que se eles profetizassem e entrasse algum incrédulo ou indouto, ele seria convencido. É interessante essa expressão, porque convencido como? Tem maneiras de uma pessoa ser convencida. Uma delas, eu olho para ela e digo, você tem que fazer isso, tem ou não tem? E a pessoa diz, sim ou não, né? Mas a impressão que eu tenho é que a profecia aqui em Coríntios deveria ser um tipo de adoração a Deus, um tipo de glorificação a Deus, de forma que se alguém entrasse na igreja de Corinto e visse aquele povo adorando a Deus daquela maneira, inteligivelmente, falando de Deus, isso faria com que a pessoa seria convencida. A ideia
convencido, inclusive, é a exposição à vergonha. Uma coisa que tem uma pena junto. É convencido, e se não for convencido, já tem uma pena automaticamente aí. Inclusive, a próxima palavra é por todos julgado, que é a ideia de separação, faz a separação. E aí tornam-se manifestos os desejos ou os segredos do coração. A palavra manifesta, eu acho que ela remonta à iluminação, que Deus trabalhou de maneira magnífica de três formas, né? A revelação, a autorrevelação, a inspiração, foi quando todos construíram as Escrituras, e a iluminação, que é o Espírito Santo agindo. Aqui cabe, me parece, enquanto profetiza-se as grandezas de Deus, como Zacarias fez quando o filho nasceu, enquanto se dirige a Deus um culto verdadeiro, onde ele é visto e contemplado, o Espírito Santo entra com a iluminação, convencendo aquele que chegou. E é aí que o segredo do coração se manifesta. Porque qual é o segredo do coração? O que é que Paulo queria que os coríntios fizessem? Evangelização. Eles precisariam, e não há salvação, não há evangelização, sem que a pessoa saiba do que ela é salva, do que ela é salva. E como é que eles saberiam isso? Eu penso que seria uma manifestação do segredo do coração. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Essa pregação me mostra quem eu sou. Então, a profecia, sem precisar do profeta em si, porque o profeta em si é a palavra de Jesus pregada, é o Emanuel entre nós, é o anúncio de Jesus como Salvador. Corinto falava de Jesus que era o seu Salvador. Essa pregação, com a iluminação do Espírito Santo, produziria o convencimento. Eu caminharia nessa linha, porque aí não seria uma espécie de revelação nova de ideias particulares, mas está dentro do projeto redentivo. A profecia, ela é útil ao projeto redentivo. E o projeto redentivo começa ou tem pelo menos no seu conjunto, a redenção de uma vida. Você não pode falar em redenção sem falar na redenção da pessoa. O existir em Corinto, uma pregação clara, era o potencial de convencimento para que os segredos fossem revelados. O primeiro segredo, Heber, eu pensaria assim, o maior de todos os segredos ser revelado a um incrédulo, é que ele é um pecador, que precisa da graça de Deus. Então, Evelina, mas uma das coisas que me assim, deixa em dúvida é o uso de termos, né? Se na época de Paulo havia profetas trazendo revelação nova, Ágabo e Filipe, só para ficar nisso, sem serem profetas canônicos, né? Que não escreveram nada da Bíblia, por que Paulo vai usar a mesma palavra, profeta e profetiza, tal, ou profecia, para designar algo que não tem a ver com esse tipo de ofício, mas com a exposição das Escrituras, com a pregação, a proclamação, com o querigma, né? Como a gente costuma falar. Não fica confuso? É. E pior um pouquinho ainda, se você olhar para a leitura de puritanos, por exemplo, um puritano famoso do século XVII, quando ele escreveu sobre a arte de pregar, ele escreveu, o título é A Arte de Profetizar. É verdade, a palavra profeta, profetizar, profecia, ela sempre vai precisar de alguma explicação. Mas a explicação, talvez a mais coerente, pelo menos a mim, que me cabe, ajuda, que me faz pensar que o ofício cessou, mas o trabalho, a voz de Deus, a continuidade precisa continuar a existir. Eu volto à etimologia da palavra. Profecia, na verdade, é muito entendimento, mas não entendimento espontâneo, é muito entendimento a partir das Escrituras. Esse entendimento a partir das Escrituras não acontece sem a iluminação do Espírito Santo de Deus. Esse homem, e não precisa ser um pastor, este homem, esta mulher, debaixo das Escrituras, limitado pelas Escrituras e em paz com isso, sem querer mais nada além das Escrituras, suficientemente pelas Escrituras, ele prega, ele pode pregar. E ele fazendo isso é superior, pelo menos na história, a história faz justiça a isso, ele é superior ao profeta que se levanta individualmente. Ana Caroline Gomes Andrade.
Praia Grande, aqui no litoral paulista. Diz assim: a paz do Senhor. Popularmente, profecia é tida como prever o futuro, o que não está errado. Ela cita vários textos aqui. Mas não se trata apenas disso. Em sua essência, a profecia, no sentido bíblico, envolve pregação, exortação e explicação da vontade de Deus. O dom de profecia é claramente mencionado em 1 Coríntios e também em Efésios, como um dos dons do Espírito Santo e de Cristo para a igreja. 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Além disso, é para ser usado para benefício dos cristãos. Na igreja primitiva, o dom da profecia não era incomum e foi um dos resultados do derramamento do Espírito Santo de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos menciona poucos profetas cristãos, mas um deles era Ágabo, cuja função, e aí acabou o espaço da irmã lá da Praia Grande, Ana Caroline, né? Edson Enedino, de São Paulo: negar o dom de profecia é negar o poder de Deus. É evidente que pessoas podem se enganar e profetizaram da carne, como dizem. Mas o que é de Deus, aí é profetada, né? Como profetada. Mas o que é de Deus se cumpre perfeitamente. Sou testemunha disso. Presbítero Edson Enedino, da Assembleia de Deus, Ministério São Mateus. O Luiz Carlos, também da Praia Grande, São Paulo: dom de profecia é a capacidade de alguém profetizar algo de Deus para outro alguém. Esse dom é distribuído pelo Espírito Santo, conforme sua vontade. Antigamente, Deus falava pela boca dos seus santos profetas, mas atualmente as profecias são ditas por quem possui esse dom e são embasadas na palavra de Deus já descritas na Bíblia Sagrada. Então, reverendo, não, vou começar com o pastor. Pastor Edivaldo. Sim. Tem coisa que a Bíblia não responde. Por exemplo, eu devo ou eu não devo casar com essa pessoa? Nem tudo a Bíblia responde, a gente tem que ficar em detalhe. Aí o profeta pode ajudar. Não. Por que se não? Deus não quer responder, Deus, propriamente dito, não tem... É aquela questão que eu disse, o camarada quer usar Deus. Aí é onde o pastor Sérgio... Mas a maioria das profecias sobre casamento, noivado... Deus não tem profecia para casamento. Isso não existe. Como que não? Por que não? Profecia não é para casamento. Eu recebi no meu noivado, quando eu estava namorando com minha esposa, um beijo para ela, Maria José, entendeu? Vai estar nos assistindo aí. Com certeza, esse negócio é totalmente falacioso, é improcedente, não tem nada a ver. Por quê? Envolve pessoas, duas pessoas, sabe? Deus cuida de tudo, tudo bem, é decisão sua. Porque temos que partir do pressuposto que são decisões que o homem toma. Mas é o que tem de gente falando: Deus mandou desmanchar o Então, noivado. isso aí é totalmente reprovado. Se o camarada fazer isso, ele é passivo de uma exclusão. Não tem como fazer, porque ele está entrando numa área que Deus fechou. Deus aliançou, Deus criou o homem para a mulher. Vai casar e o camarada vai lá e diz: não é para casar. E se for? E se a racionalidade apontar para isso? Então, quando se faz uma pergunta dessa natureza, ou de uma pergunta assim, nós temos que ter a situação filosófica, a situação teológica e a situação racional. Senão, nós vamos ter dificuldade de viver nesse negócio aí de profetar o tempo todo. Meu irmão, por isso que, às vezes, o pentecostalismo sofre com essa disparidade de gente criando anomalias dentro de uma situação que é inexistente. Isso é inexistente na Bíblia, fora dela e em qualquer contexto. Por exemplo, quando eu estava namorando minha esposa, e a gente estava ficando noivo, uma senhora veio para nós e disse que, falou para mim, eu estava evangelizando domingo à tarde, ela disse para mim: aquela mulher não é de Deus não. Entendeu? Segunda-feira à noite, isso foi um domingo, segunda-feira à noite nós tivemos que ir lá fazer uma visita urgente, que ela tinha quebrado as panelas na cabeça do marido. Quer dizer, de que forma que eu vou, sabe, eu vou analisar a profecia, eu vou analisar o profeta, é profecia ou adivinhação, o que é isso? Entendeu? Então, nós temos, por isso que tem a situação de estar aprendendo. Convido a todos para aprender a palavra de Deus. Aprendam a palavra de Deus. Você vai diferir dons espirituais. Dons espirituais, eles são vigentes, é para hoje, é de hoje, é para os salvos, é para os crentes. Isso existe, dons espirituais. Mas só Deus dá, conforme o texto, logo no primeiro versículo, diz que tem que ter amor. E o pessoal faz aquele conflito todo e quer tirar aquilo que, sabe? Então, essa profecia de casamento é um negócio totalmente fora de contexto, de razão e de lógica. William Almeida, ele mora em Arapiraca, lá nas Alagoas. Acredito na contemporaneidade dos dons espirituais, vejo isso na Bíblia. Existem profecias bíblicas relacionadas aos dons para os últimos dias. Exemplo, Atos 2,17. É o derramamento do Espírito lá. Em relação à posição que acredita que os dons cessaram, discordo totalmente, já que
nada na Bíblia falando que os dons só seriam para a época apostólica. Mas veja a profecia como algo divino, que Deus revela para a sua igreja, pessoas com esse dom, para a edificação da igreja em geral. Hoje, em grande parte, esse dom não está sendo usado como a Bíblia ensina. Deus abençoe a todos, vejam só. A palavra do William me fez lembrar uma coisa que eu queria comentar com o senhor, reverendo. O Wayne Grudem é um teólogo, né, escreveu uma teologia sistemática e tal, e ele publicou um livro, queria muito que ele tivesse vindo aqui hoje, ele esteve no Brasil recentemente, para explicar, porque eu não entendi nada do livro dele, sobre profecia. O senhor leu? Eu li o que Edmund Clooney escreveu no livro A Igreja, abordando o que Grudem falou exatamente sobre 1 Coríntios 14. Eu diria ao senhor que eu discordaria bastante de Grudem. Que ele quer fazer uma porta, talvez, entre a teologia confessional e abrindo uma porta para a teologia contemporânea, o exercício da teologia contemporânea, fazendo uso da exegese. Mas eu fico com a ideia de Clooney, quando ele comenta Grudem, ele diz, olha, a suficiência das Escrituras é o grande benefício a ser descoberto, mais do que pessoas. Eu caminho nessa direção. E o livro dele, eu acho que ele teria que reeditar o livro, porque ele está muito confuso. Eu li e não entendi nada. Muito confuso mesmo. Lucas, ou eu sou muito burro também, pode ser, né? O Lucas de São Paulo, o dom de profecia é um dom do Espírito Santo. E através da pessoa que tem esse dom, Deus exerce seu poder, transmitindo uma palavra cheia de sabedoria e de vida para a edificação da comunidade. Se a profecia for línguas, é necessário que alguém as interprete. Eu nunca vi isso acontecer no meio evangélico, mas já vi isso acontecer em comunidades carismáticas católicas. Não, eu já vi acontecer em igreja evangélica de monte. A pessoa, aquilo que eu falei aqui, ela ora em línguas e traz a interpretação. Isso é profecia, não é isso? Mas isso aí seria, se for Deus que estiver usando, seria interpretação de línguas. Tá, mas o conjunto da mensagem é uma profecia. O meu filho, não desanime, ou estou muito bravo com você. Alessandra Rodrigues da Silva, da capital do Rio. É um dom, uma marca, um selo marcado no espírito de todos os salvos. De todos os salvos? Bem como cristãos devemos, segundo a palavra, pois que dela usa não se corrompe, pois falamos em mistérios para que os de fora não entendam. Às vezes me pego orando ao Senhor e por alguns momentos sinto balbuciar o meu ser com gemidos inexprimíveis, a ponto de falar em línguas estranhas conversando com Deus. E por vezes começar a profetizar segundo a palavra e segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Por exemplo, tive em minha família um sobrinho doente e logo ao dar entrada no hospital, uma médica disse que ele tinha meningite. Logo, sabendo o ocorrido pelo meu irmão, seu pai, comecei a profetizar segundo a palavra e rechaçar aquela palavra proferida pela médica. E comecei orando pelo telefone com a minha cunhada que estava com ele. Isso é profetizar? Não, ele fez uma oração e Deus aprova e curar, entendeu? Eu estava em São José dos Campos há um mês atrás e de repente um pastor, o anfitrião, ele passou mal e teve que ir para o médico. Quando voltou a gente estava chegando lá e ele estava mal. Aí ele disse, pastor Edivaldo, quando eu fui passando, cumprimentei eles, faça uma oração por mim. Eu coloquei sobre ele, sobre a sua cabeça, fiz uma oração e ele ficou bom. E deu continuidade ao culto, porque Deus tem o seu jeito de trabalhar. Agora, o que eu não posso discordar é dos dons espirituais, ele é inexistente. Ele é existente, ele não é inexistente. Eles existem, continua existindo. Continua. A gente vai fazer outro debate. O canônico não, isso. Mas o canônico é a palavra e tal. Mas os dons espirituais de Deus, eles permanecem. O que não permanece é o nosso tempo. Nós já estourei o tempo do programa aqui, o diretor está brigando comigo. Reverendo Sérgio Paulo de Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá de Santo Amaro, muito obrigado pela presença do irmão. Pastor Edivaldo Pereira de Souza, muito obrigado. O irmão é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Ambos esses irmãos estão com o contato deles no site do programa, no campo Convidados. Clicou lá, abriu o campo, as informações deles para vocês mandarem e-mail, convite. Quem quiser pode mandar oferta também. Não tem
tá bom? Vamos ver quem é que vai ganhar o brinde da Agrade. Eduardo Mendes da Costa, lá de João Pessoa, na Paraíba. Parabéns, Eduardo. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos vemos no próximo Vejam Só.